Está aqui comigo o Felipe Flauzino, né, que é o head de operações do CESULEB e é um dos responsáveis do Conselho Empresarial. Quero apresentar também, para aqueles que não tiveram ontem, o Vivaldi, Guilherme Vivaldi, que ele é o técnico responsável pelo PDV, né, que é esse plano de desenvolvimento que nós estamos, de Varginha, né, que nós estamos discutindo, e também aluno do nosso mestrado. E hoje nós estamos tendo a grata satisfação de receber aqui Marida Penha, né? Eu gostaria muito de lhe agradecer profundamente por duas coisas. Primeiro, por estar dando o grande prazer da sua presença, discutindo com a gente aqui. E segundo, como cidadão varginhense, quero agradecer profundamente pela sua coragem, a sua disponibilidade de se colocar à população, colocar o seu nome à apreciação da nossa população, para que a gente possa sempre fazer de Varginha um lugar melhor. Muito obrigado mesmo, enquanto cidadão, por essa sua disponibilidade, que a gente sabe que não é fácil. Para iniciar, eu gostaria de passar a palavra para você, né, poder falar aí 2 minutos, só você, como é que chegou até aqui a essa candidatura. Seja muito bem-vinda. O prazer é todo nosso, né? Primeiramente, quero dizer um bom dia a todos, bom dia a alguns, agradecer a oportunidade de estar aqui presente, apresentando o nosso trabalho. Eu sou ex-aluna do UNES e fico muito feliz de vocês terem tido essa iniciativa. E quanto ao meu nome, você está hoje à disposição dos munícipes, não começou hoje, né? Nós estudamos em Varginha, moro em Varginha, amo Varginha, e Varginha me acolheu muito bem, me deu oportunidades. Então, pensando no bem-estar da população de Varginha, pensando na educação de Varginha, na saúde de Varginha, pensando Varginha melhor, coloquei o meu nome à disposição do partido, das pessoas, mas muito mais do que isso. Eu quero fazer um bom trabalho, né? Quero que a educação esteja amanhã onde ela deve sempre estar, né? E assim eu comecei a fazer a caminhada e estou muito feliz. E quero agradecer a todos pela oportunidade. Para nós foi gratificante estar aqui. Muito obrigado. E para que a gente possa iniciar a nossa discussão, eu quero lembrar um pouco sobre, né, o que esse trabalho aí do PDV, do qual nós sentamos e construímos coletivamente algumas propostas, né? Tivemos a preocupação de comparar Varginha com algumas cidades da região, tanto seja pelo tamanho ou pelo seu grau de importância, e ao mesmo tempo foi construído coletivamente, depois de várias discussões, propostas. E propostas que a gente traz como uma contribuição para que os candidatos possam conhecer, né, essas propostas. Nós vamos então iniciar a discussão deste documento que foi elaborado por todos. Nós vamos começar então com o Felipe, né? E o primeiro tema que nós vamos discutir é sobre o mercado. Felipe. Bom, primeiramente, mais uma vez, bom dia a todos os nossos empresários e conselheiros do Conselho Empresarial. Bom dia, senhora Marida Penha, muito obrigado mais uma vez pela sua presença. E como nós mencionamos, né, o PDV ele foi construído em cima de alguns eixos temáticos. E o primeiro, nós vamos falar sobre o mercado. É importante dizer que os indicadores, né, que nós estudamos, nós fizemos um comparativo com as 4 maiores economias do sul de Minas. Pouso Alegre, Poços de Caldas, Extrema e Varginha. Varginha, 51% do nosso PIB vem da prestação de serviços. Porém, nós somos a 4ª economia, né, do sul de Minas. Extrema, que é um município muito menor, é a primeira. 95% das exportações do nosso município é exclusivamente café. A pergunta para a senhora é o seguinte: como é que a gente pode exportar serviços, sendo que nós somos tão fortes nessa prestação aqui no município? Olha, nós pensamos um município maior, pensamos um município grande. Nós pensamos principalmente na questão nossa hoje para exportar, nós precisamos investir em infraestrutura, nós precisamos repensar o nosso planejamento para Varginha
E para isso nós precisamos fazer um grande investimento na infraestrutura, nós precisamos estar ouvindo as pessoas, nós precisamos estar ouvindo a população, os pequenos e médios comerciantes, nós precisamos estar ouvindo o mundo empresarial. Por quê? Para que Varginha cresça, nós precisamos que todos tenham participação, que a população tenha vez e voz. E isso nós temos que estar investindo maciçamente na educação, porque nós temos que ter mão de obra qualificada para que nós possamos produzir, porque às vezes um empresário ele tem vontade de investir em Varginha, mas falta, às vezes, a mão de obra qualificada, e mesmo nós tendo várias universidades, nós temos o UNE, nós temos a Unifal, nós temos várias faculdades, nós podemos estar investindo e valorizando essas instituições, mas nós precisamos pensar, discutir amplamente a questão da infraestrutura, para que o empresário tenha o desejo de permanecer aqui, para que ele tenha condições de estar colocando o seu produto no mercado. A infraestrutura, para nós, é primordial. Candidata, uma das preocupações dos empresários que estão nos assistindo agora é a questão das empresas com base tecnológica, porque acho que Varginha tem uma vocação para trabalhar com a área de tecnologia. Nos planos de vocês pretendem buscar essas empresas na área de tecnologia, incentivar isso na cidade? Como que vocês pensam? Nós, como eu disse na primeira fala, nós pensamos Varginha grande. Nós não podemos parar no tempo, né? E hoje não tem mais como a gente investir, não tem como você produzir, não tem como você buscar um crescimento sem você ter a tecnologia. E para que essa tecnologia atenda a todos, nós temos que fazer, como eu disse, investir maciçamente na educação e na infraestrutura. Porque nenhum empresário vai investir na nossa cidade se o poder público não der ele condições. Nós temos que estar buscando, nós vamos valorizar sim, queremos estar conversando com os empresários, porque quem vai dizer as necessidades é o grupo empresarial. E nós vamos estar ouvindo o grupo empresarial. Mas antes de ouvir o capital, antes de ouvir o mundo empresarial, nós temos que investir nas pessoas, que são as pessoas que produzem. É o mundo do trabalho que vai, né, que vai fazer com que Varginha cresça. Nós trabalhadores, nós queremos ser qualificados. Da mesma forma que eu tive a oportunidade de estudar, eu quero que todos tenham a oportunidade de estudar e que essa tecnologia que nós tanto almejamos seja para todos, que todos tenham oportunidade, né? Porque não adianta nós investirmos numa tecnologia se nós não tivermos mão de obras qualificada para estar operando essa tecnologia. E aí, se me permite, eu compreendo perfeitamente e também concordo com isso, né? Não adianta se aplicar em tecnologia se a gente não trabalhar gente, pessoas, né? Não adianta absolutamente nada. Todos os empresários sabem disso, todos que estão aqui no Conselho, nós já tivemos a oportunidade de discutir isso. A tecnologia não é um fim, ela é um meio, né? E aí eu concordo realmente com a sua questão. Eu acabo também, se me permite com isso, dar um pouco, entrar ainda nessa discussão sobre tecnologia, da seguinte forma. Nós estamos vendo o mundo mudando, o mundo está mudando demais da conta. E a própria educação e os meios de produção e tudo está passando por transformações muito grandes. E a gente vê que muitas vezes nós não temos a tecnologia suficiente ou, de repente, qualificando a nossa gente para compreender esse mundo, né? Então, como é que a Prefeitura pretende pensar essa questão de uma tecnologia de acesso, ou seja, que a nossa gente tenha acesso a essa questão tecnológica, seja nas nossas escolas, seja, né, ou seja, no envolvimento mesmo da nossa cidade. Como é que poderia ser isso? Olha, professor, o senhor já tocou num ponto importante. A tecnologia é um meio. Como eu acabei de dizer, nós temos aqui universidades, temos boas escolas. Essas instituições, nós vamos estar conversando com essas instituições e com certeza são elas que vão dar o norte para que nós possamos estar avançando. E a Prefeitura, com certeza, se eleita for, vou dar todo o suporte, eu quero estar com vocês, queremos estar com todas as instituições e nós vamos avançar. Mas vamos pensar nas pessoas, porque hoje eu vejo, hoje com a pandemia, eu vi a dificuldade que foi para a escola pública passar
o conteúdo para os alunos. Eu vejo a minha geração e talvez a do senhor, agora nós estamos aprendendo à força. Nós não tínhamos o computador. O professor dava aula na lousa. Eu aprendi nos livros. E hoje não. Hoje a gente entra no computador, no instantinho a gente é bem informado, né? Então nós queremos investimento nas pessoas, nós queremos valorizar as instituições e só assim nós vamos avançar. E a tecnologia, nós não podemos menosprezar a tecnologia, porque o mundo avança. E se nós não ficarmos atentos a essa situação, nós vamos ser sempre um país de terceiro mundo. E para nós avançarmos, eu acredito que nós vamos ser um país de primeiro mundo, mas se investirmos maciçamente, com coragem, na educação. E o mundo empresarial sabe disso. Aproveitando isso, Maria da Penha, dentro da área de desenvolvimento tecnológico, nós tratamos com os empresários, uma das preocupações deles é reter os talentos em Varginha, né, que casa muito com essa discussão que nós estamos tendo, né? Nós estamos capacitando as pessoas, mas às vezes nós perdemos esses bons funcionários na área de tecnologia para outras cidades, até para outros países. Vocês preveem alguma forma, algum incentivo para reter essas pessoas com talentos na área de tecnologia na nossa cidade? Sim, nós vamos estar buscando, porque com certeza em todos os lugares tem talentos, em todos os lugares. Mas a gente precisa ter o olho para ver e ter também um projeto para essas pessoas, que elas assumam um compromisso com a gente, com as instituições, que nós vamos estar fazendo esse investimento, mas que elas vão produzir, que elas vão estar aqui. A gente vai estar em Varginha. Inclusive, nós pensamos que nós temos que estar valorizando o empreendedorismo local, as pessoas que já estão enraizadas no nosso município, para que as nossas riquezas, para que os nossos talentos se preparem aqui e permaneçam aqui, para fazer com que a Varginha cresça. Não dá para a gente estar investindo e amanhã a gente perder para os Estados Unidos, porque tem muita gente, principalmente a área do professor Estevão sabe disso, que às vezes nós antigamente tinha os talentos em matemática, as pessoas que formavam em matemática não ficavam em Varginha, eles iam dar aula em outros lugares, né? E hoje a gente vê que a tecnologia e o conhecimento, nós queremos nós não podemos prender as pessoas porque a Constituição não permite, mas nós podemos dar incentivo para que essas pessoas fiquem aqui. O que às vezes não segura um técnico? A questão salarial, o salário é muito baixo, então a gente precisa também valorizar esses talentos, né? A senhora mencionou na sua fala sobre a dificuldade dos nossos alunos de escolas públicas terem acesso à internet nesse tempo de pandemia, né? Nós percebemos que muitos dos nossos alunos não têm internet nem em casa. Há alguma proposta no plano da senhora de levar a internet aberta para praças, para pontos principais do nosso município? Nós vamos fazer um estudo, porque a gente não sabe como que vai estar a questão financeira para o próximo ano. Nós sabemos que muitas empresas estão fechando, estão tendo muita dificuldade, mas nós vamos fazer um estudo, nós queremos estar, sim, levando a internet de qualidade, que não basta ter só dizer que tem internet, né? E lá na minha casa, por exemplo, eu tenho internet e a internet é ruim, pago caro, mas não tem a internet necessária que eu preciso. Então, nós vamos estar fazendo esse estudo e vamos estar fazendo o possível e o impossível, nós vamos estar buscando subsídio, vamos estar buscando parcerias para que a internet possa chegar o mais rápido possível em todas as escolas, em todas as praças. Isso nós vamos estar fazendo, vai ser um esforço, eu estou dando a minha palavra aqui, nós vamos estar fazendo o máximo possível para que a gente consiga isso o mais curto tempo possível. Ótimo. Maria da Penha, uma das questões ultimamente até, e os empresários também questionaram isso quando nós começamos a fazer esse plano de desenvolvimento, sempre acaba se discutindo sobre a ferrovia, né? Entra governo, sai governo, e essa discussão da ferrovia. A ferrovia é isso, a ferrovia vamos fazer. E nós também discutimos um pouco sobre isso. Então, eu vou passar ao Felipe para que possa colocar um pouco o que foi esse processo de discussão, para que a gente possa trocar ideias sobre isso. Felipe. Bom, senhora Maria da Penha, Varginha, ela é uma cidade fortemente em logística, né? Nós estamos bem localizados, próximos às capitais, Belo Horizonte, São Paulo, Rio de Janeiro, e a gente percebe que nós temos um porto seco, um aeroporto e um grande volume de caminhões na nossa cidade. E há uma expectativa do nosso Conselho Empresarial, dos empresários, que a linha férrea possa vir a gerar
renda e mais emprego para a nossa cidade. Então, o que vai ser da linha férrea no seu, né, caso a senhora venha a ser eleita? Vamos falar de transporte de carga, de turismo. O que vocês pensam para a linha férrea? Felipe, essa questão da via férrea, acho que já faz uns 20 anos que tem sido discutida, né? E não vai ser diferente nesse processo eleitoral agora. Nós sabemos que a via férrea pertence ao governo federal. Nós sabemos também que o transporte via trem é muito mais barato, é muito menos poluente e que isso realmente seria muito bom se nós pudéssemos estar utilizando essa via férrea há muitos anos. Mas, para isso, nós precisamos ter coragem, nós precisamos ter um debate político, nós não podemos ter medo de encarar a situação. Nós vamos estar fazendo discussão, nós vamos estar chamando o governo estadual e federal para estar contribuindo para que nós possamos, pelo menos, começar a desenvolver essa discussão. Não basta colocar no papel. E eu acredito que, para nós, conversar com o governo federal não vai ser difícil. E nós vamos estar fazendo o máximo de esforço possível para que isso possa ser concluído. Não vai ser no primeiro ano de governo, porque isso vai demandar um projeto, vai demandar um estudo, vai demandar uma discussão muito ampla em Brasília. Nós contamos, inclusive, com o apoio dos nossos deputados na nossa região, porque Varginha é um centro regional. As pessoas de todas as cidades buscam serviços aqui, como você falou, o Porto Seco, ter tanto caminhão nessa estrada, é tanta dificuldade, né? A rodovia ela é muito mais cara, o pedágio é tudo mais caro do que o trem de carga. Nós vamos estar fazendo esse debate e nós contamos, inclusive, com o apoio dos nossos deputados que foram eleitos aqui, para que eles possam endossar a nossa luta, nosso interesse de fazer com que essa via férrea possa funcionar e que traga divisas para a nossa cidade. É importantíssimo. Inclusive, eu acho que é um desejo da nossa população. Hoje, andando pela cidade, eu vi que tem pessoas que têm interesse que ela volte a funcionar. E para nós seria muito importante que os nossos empresários, os nossos deputados viessem com a gente somar, né? Viessem para somar esse discurso, não só esse discurso, mas esse projeto. E nós queremos estar trabalhando, sim, queremos que amanhã a gente possa, inclusive, ser uma marca do nosso governo. Nós conseguimos avançar na questão da ferrovia em Varginha. Perfeito. Antes de passar para o próximo tema, gostaria de lembrar os empresários que podem ir fazendo perguntas, se tiver perguntas, né, que o nosso pessoal está aqui já a postos para receber, para que no final do programa a gente tenha aquele tópico de perguntas, né? Então pode ir caminhando aí as perguntas, ok? Mobilidade, a gente estava falando de ferrovia e tem uma outra discussão que sempre vem, que é o transporte coletivo, né? E aí, nós também paramos para discutir um pouco sobre o transporte coletivo, até porque isso afeta toda a nossa gente, afeta os trabalhadores, né? Afeta a vida da nossa cidade toda. Então, Guilherme, eu acho que você poderia puxar esse tópico para a gente. Vamos lá. Bom, senhora Maria da Penha, a discussão é muito grande, tanto social quanto dos empresários também que nos ouvem, é a questão da quantidade de linhas que atendem a população, as linhas de ônibus, e também o valor que é cobrado hoje na passagem de ônibus de Varginha, né, para que o pessoal fique ciente. Hoje Varginha é uma passagem de R$ 4,20 e temos cidades como Pouso Alegre que numa taxa de R$ 3,90, menor do que a cidade de Varginha. Então, Varginha ela tem uma taxa um pouco acima e a sociedade reclama um pouco da qualidade do transporte público e isso impacta para o empresário que tem seu trabalhador que precisa chegar na empresa. E nós sabemos que nós temos um contrato de longo prazo com a Autotrans, né, a empresa atual que ganhou a licitação. Os empresários pensam que tem que ser revisto esses custos de transportes. Como vocês pensam que podem ser feitos aí caso sejam eleitos? É o seguinte, a mobilidade urbana não é só o transporte coletivo. Esse é um dos problemas seríssimos que nós temos que sentar e resolver. O transporte, eu ando de ônibus, até porque o transporte tem que ser público, porque não dá, se todos nós sairmos de casa todos os dias com um carro, além da poluição que nós vamos causar na cidade, não tem aonde colocar carros. Então, eu ando de ônibus, né? Eu ando de ônibus. É caro,
realmente as pessoas, os usuários, é muito mal atendido. 22 linhas de ônibus, me parece que é 22, eu não sei se já aumentou nos últimos dias, mas 22 linhas de ônibus. Não atende a nossa cidade, não atende. Varginha é muito grande, tem bairros que a 4, 5 quilômetros de distância do centro. Nós queremos valorizar os bairros e, para isso, nós temos que ter um transporte coletivo, cumprindo o horário, nós temos que ter um transporte público de qualidade e o preço realmente, como você mesmo citou, é altíssimo, considerando que a maioria da nossa população hoje ganha em torno de R$ 1.100. Olha quanto que ele gasta do seu salário para pagar esse transporte. Então, para o empresariado, isso é muito difícil, é muito caro para ele. Outra questão, o horário. O ônibus não passa, às vezes, no horário certo. E quando quebra um ônibus, isso eu presenciei várias vezes, é um transtorno para a gente sente no trabalhador que ele está apavorado porque ele vai chegar atrasado. Nós temos que estar fazendo essa discussão, nós temos que estar revendo esse contrato, nós vamos estar criando uma comissão interna, porque a gente, contrato, segundo a Justiça, a gente tem que cumprir, mas cumpre, mas primeiro que nós vamos estudar esse contrato, nós vamos estar revendo isso e nós vamos estar trabalhando para que haja mais linhas de ônibus, o horário seja mais horários e que o atendimento à população seja mais adequado, porque, infelizmente, o nosso transporte público ele é desumano. Os pontos de ônibus agora estão melhorando um pouco, os pontos de ônibus não atendem aos trabalhadores, os horários não atendem aos trabalhadores, o preço é caro e isso nós precisamos rever. Não dá mais para o trabalhador perder 1 hora de vida, 1 hora de produção, tempo é dinheiro, na fila do ônibus esperando para que ele possa ingressar no seu trabalho. O Guilherme mencionou, candidato, a questão do contrato com a Autotrans que vai até 2033. Então, a gente ainda tem 13 anos com uma única empresa que presta esse serviço para a nossa cidade. Há algum projeto, alguma intenção do governo de vocês de mudar esse contrato que visa reduzir o custo das passagens e aumentar, por exemplo, a tecnologia nos pontos de ônibus que possam avisar a população se o ônibus está chegando, se não está chegando? Tem alguma coisa nesse sentido? Sim, nós vamos estar criando uma comissão interna e nós vamos estar estudando esse contrato. É possível reduzir, sim. Nós vamos fazer uma planilha de custo, eles vão ter que apresentar isso para a gente, ser conversado. A nossa administração será uma administração participativa, do diálogo, nós somos democráticos. Então, nós vamos fazer essa discussão e eu acredito que eles não vão se omitir, não vão analisar o nosso posicionamento. E se isso acontecer, é lógico que nós vamos estar comunicando, nós vamos estar chamando a população para que elas sejam informadas das decisões e essa comissão, nós vamos formar uma comissão técnica para estar analisando esse contrato, porque, como eu disse anteriormente, não é possível conviver com a situação que está. E a mobilidade em Varginha não passa só pelo transporte, ela passa também pelas nossas calçadas, né, que a construção do centro é antigo, então a gente tem que estar fazendo toda essa discussão. E a passagem de ônibus realmente é muito cara, é preciso ser revista. Perfeito. Nós estamos sendo assistidos por mais ou menos 60 empresas aqui da nossa cidade, que juntas tem mais de 10 mil colaboradores, né? Então é muita gente que podem usar esse serviço e eu acredito que eles estão preocupados com essa situação. E isso é muito importante que a gente coloque, que esse é um problema em Varginha que se arrasta sempre, né? Em todas as discussões, tanto seja políticas como empresariais, essa discussão vem sempre vindo e realmente a gente espera de coração que os candidatos pensem, mas pensem e aquele que for eleito com carinho nessa questão, né? Como também, hoje nós já temos tecnologia suficiente e barata, digamos assim, para que de repente a nossa população seja atendida, como isso que o Felipe próprio colocou aqui, né? Pelo menos com informações de que horas o veículo vai passar e realmente ter um controle. Bom, é um respeito, né? As pessoas precisam ser respeitadas, os usuários precisam ser respeitados. Bom, mudando um pouco agora de assunto, nós também, os empresários também têm uma preocupação muito grande
com a área social. Eu, particularmente, quando estava na discussão e vi esses dados, me preocupou profundamente, porque a nossa terra é a nossa gente, né? Então, nós vamos discutir hoje um pouco aqui, agora, sobre a questão de famílias que moram em rua, né? Famílias de extrema pobreza na nossa cidade. Então, e lembrando que isso, além de ser uma questão preocupante enquanto ser humano, sempre isso acaba gerando uma violência cada vez maior, né? Uma desigualdade cada vez maior. Então, Felipe, você que cabeçou essa discussão, poderia trazer para a gente esses dados e as reflexões feitas. Perfeitamente, professor. Candidata, nós utilizamos vários institutos e várias fontes para levantar todos os dados do PDV, né? E quando a gente destaca o caderno de assistência social, nós utilizamos muito os dados do Ministério da Cidadania, que traz para a gente que o município de Varginha hoje tem 112 famílias na rua. E nós temos aproximadamente 4.217 pessoas em extrema pobreza. Quero destacar aqui para os nossos conselheiros que quando a gente fala famílias na rua, são pessoas que sem qualquer opção nenhuma de moradia. E extrema pobreza são pessoas que vivem com menos de R$ 145 por mês. Como melhorar a qualidade de vida dessas pessoas no governo de vocês? Felipe, essa pergunta que você está me fazendo nesse momento, eu tenho visto isso na prática. Eu tenho caminhado na cidade, nos bairros, olhando. A pobreza, ela dói, a fome dói. E é lamentável que uma cidade como Varginha, uma cidade que tem uma arrecadação muito boa, né? É uma cidade promissora, uma cidade polo, uma cidade que já foi modelo e ainda é modelo em muitas coisas. Nós ainda tenhamos que conviver com essa realidade. E isso se agravou muito com a pandemia, né? Muitas empresas fechando, o salário sendo reduzido. Nós temos que estar pensando, isso não é para hoje, isso é para ontem. Nós temos que estar pensando num projeto muito, mas muito bem elaborado, para que essas pessoas tenham o mínimo as condições dignas de viver. Nós estamos pensando nessas pessoas com muito carinho, nós queremos fazer um trabalho com essas pessoas, nós temos que dar condição que essas pessoas saiam desse nível de pobreza. Como vão estar fazendo isso? Investindo na educação, investindo na saúde, investindo em moradia e principalmente no emprego. Nós temos que estar pensando isso ontem, nós temos que estar trabalhando essas questões para que essas pessoas deixem as ruas. Nós temos que dar condições e isso cabe ao poder público, tá? Isso é uma questão emergencial. Candidata, nesse sentido, há algum programa específico municipal que vocês pensaram no plano de vocês? Porque hoje nós temos programas federais, como Bolsa Família, Bolsa Reclusão, entre outros. Algum programa específico municipal, com verba municipal, com a ajuda da assistência social que nós temos hoje, vocês pensaram para ajudar essas famílias? Nós estamos pensando criar imediatamente, primeiro, um acolhimento para essas pessoas, principalmente as pessoas de rua. Eu acredito que já tem, assim, um trabalho, que tem um conselho alimentar, que pode estar ajudando essas pessoas, tem um conselho tem os conselhos que são as instituições constituídas que estão atendendo essas pessoas. Mas só isso não basta. Então, a gente vai nós estamos pensando em estar acolhendo essas pessoas primeiramente, buscando essas pessoas, fazendo as nossas assistentes sociais, nós temos as assistentes sociais, vai estar discutindo com essas famílias e colocando essas famílias, como elas já estão em estado de emergência, fazendo o levantamento dessas famílias, né? A gente sabendo que é bem mais do que 140, né? Bem mais do que isso, porque hoje, cada dia que passa, aumenta mais. Para que essas pessoas sejam acolhidas, nós vamos ter que ter condições, nós vamos estar apresentando um projeto para que tenhamos verbas para estar dando assistência a essas pessoas o mais rápido possível, porque o Bolsa Família, às vezes, não atende toda a necessidade. O renda mínima, às vezes, não atende toda a necessidade das pessoas. E mesmo com o auxílio emergencial, muitas famílias não receberam, estão vivendo de doações. E isso não é digno, uma pessoa viver de doações. Então, nós vamos estar fazendo esse trabalho,
se eleita for no primeiro dia de governo. Essa é uma da minha primeira discussão. Nós estamos elaborando os projetos, estamos abertos, né, à discussão, estamos abertos a ouvir a população que queira nos ajudar nesse sentido, porque elas não podem continuar vivendo nessa condição de miserabilidade. Inclusive, há uma proposta do PDV, dos empresários, que nós colocamos, né, como proposta a todos os candidatos, que é para criar realmente, e não estamos nos isentando, muito pelo contrário, uma parceria pública e privada, para criarmos aí um programa municipal de reinserção dessas pessoas no mercado de trabalho, uma parceria público-privado, né? O que realmente não adianta simplesmente nós, enquanto membros da sociedade civil, indicar os problemas, mas também não sermos elementos que estamos juntos para um processo de solução, né? Então, fica aí também essa nossa sugestão. Mudando um pouco, novamente, o tema, embora não saindo muito, né, dele, até porque vamos lembrar que nessas situações tem crianças, tem pessoas, tem famílias. Então, a gente sempre discute também um pouco a questão do esporte, né? Que é uma das questões muito preciosas, digamos aqui, no nosso município. Guilherme, você esteve nos grupos de discussão, encabeçando esse grupo de discussão. Eu vou passar a palavra para você. Bom, senhora Maria da Penha, nós observamos ali na discussão que nós tivemos com os especialistas que Varginha hoje ela tem em torno ali de 40 unidades esportivas para uma população de 140 mil habitantes, né? Isso sem contar as questões das quadras nas escolas. Mas a gente falando de espaços públicos, fica preocupante no sentido que o esporte está muito ligado à saúde, está ligado à assistência social também. Os empresários pensam que pode haver uma comunicação entre as secretarias de assistência social, esporte, educação, para trazer mais a questão saudável, esportiva para uma população. No seu possível mandato, você pretende expandir essas áreas de esporte para a população? Como vocês enxergam essa importância? Olha, pretendemos sim, porque eu vejo o esporte é um meio, é um caminho para que nós possamos tirar crianças das ruas, nós possamos estar levando saúde para as pessoas, porque quem pratica esporte já está mais que comprovado pelas autoridades de saúde, que realmente tem uma vida mais saudável, tem uma saúde melhor. E outra coisa, tem 40 espaços públicos para uma população de Varginha é muito pouco. Isso sem falar que nós estamos com muitas praças, muitas quadras que não estão sendo utilizadas. Nós queremos estar fazendo essa discussão com toda a população e principalmente com parcerias com as instituições que queiram e possam nos ajudar para que a gente possa levar para os bairros, né, essa discussão e o esporte não pode ficar centrado só na CEMEL, é muito longe. Às vezes tem pessoas, eu gostaria de praticar um esporte, mas eu tenho como deslocar todos os dias, né? Às vezes a pessoa não tem nem condição financeira de estar bancando isso para ir para a CEMEL. É importante a CEMEL? Muito, mas nós queremos mais CEMEL, E o poder público sozinho, a gente sabe que os recursos do poder público nem sempre consegue, embora deveria atender todos, porque isso é lei, isso é garantia constitucional, mas às vezes o poder público não consegue atingir, né, atender a todas as necessidades da população, fica às vezes refém de um orçamento, refém da lei de responsabilidade fiscal. Então nós vamos estar buscando parcerias e nós queremos, no final do nosso mandato, que pelo menos 90% da população esteja sendo atendida, esteja praticando esporte. Aquele que queira praticar esporte tenha espaço adequado, não só o espaço, mas que tenha um profissional, porque dentro da própria secretaria, nós temos a Secretaria do Esporte, nós temos profissionais, né, que vai estar acompanhando, que pode estar acompanhando, porque não basta ter só o espaço, tem que ter também um instrutor. Nós vamos, se Deus quiser, né, e Ele quer, nós vamos estar trabalhando nesse sentido. Bom, e como que o esporte, no plano de governo da senhora, pode ser integrado à segurança pública? No sentido de melhoria de qualidade de vida, inclusão social. Como que isso pode ser monitorado no seu governo? Olha, a partir do momento que todos tiverem oportunidade, que tiver um local para fazer suas
atividades físicas, para fazer uma diversão, que o esporte é diversão. Nós vamos estar tirando muita gente da rua e isso vai ajudar a segurança pública, com certeza. Bom, é interessante realmente, né? Porque o esporte na nossa cidade, historicamente, né? Nós já tivemos aqui vários campeonatos, inclusive, nós tínhamos um envolvimento muito grande. Hoje nós vemos que o varginhense, todos nós sentimos isso, tem essa digamos, paixão pelo esporte, né? E é muito interessante quando o próprio empresariado levanta essa discussão, né? E uma outra discussão também acaba integrando isso e dando, creio eu, que a base de toda a nossa sociedade, que são as escolas, né? E aí a gente pode falar com uma certa propriedade, até porque somos educadores. E a questão das escolas públicas do município. Sobre isso, todos os empresários que estão aqui presentes, né, discutimos muito. Há uma preocupação muito, muito grande com esse assunto. Eu vou pedir que o Felipe possa colocar um pouco esse processo de discussão que os empresários, no Conselho Empresarial e na elaboração dessas propostas, levantaram um pouco. Bom, nós temos 30 escolas públicas no município hoje. Inclusive foi confirmado pelo candidato ontem, né, o Verde, que participou aqui com a gente, que dessas 30, 4 são escolas em tempo integral. A senhora pretende ampliar esse número? Tem algum projeto voltado para a escola de tempo integral no seu governo? Felipe, quando eu estudei, a escola era integral. É muito importante que nós possamos ampliar a escola integral, porque o menino na escola integral, o aluno, ele não vai só aprender as matérias, ele vai aprender muito mais. Nós podemos estar, inclusive, o esporte, desenvolvendo o esporte dentro da escola. A escola integral, além dela ser muito mais atrativa, há um crescimento, um ganho muito grande para a sociedade quando a escola é integral. Nós vamos estar melhorando essa questão e vamos estar ampliando. O 4 é muito pouco. Nós gostaríamos de estar ampliando para todos. E se isso for possível, com certeza, nós vamos estar buscando recursos e fiquei muito feliz que os empresários estão preocupados com isso. Se eles estão preocupados, com certeza eles não vão negar esforços para estar colaborando conosco nesse projeto de estar implementando, né? Porque não basta só o aluno ficar lá dentro da escola, ele tem que ter atividade. E para isso essa atividade tem que ser atrativa. Eu acho que essa é uma das perguntas, né? O que fazer nesse tempo extra? O que fazer dentro desse tempo? Então, ele tem que ter também o atrativo. Então, a escola tem que ter, a direção da escola, ela tem que ter autonomia para estar fazendo esse estudo com os alunos. Que, de repente, o que é interessante para um menino, para um aluno lá do Centenário, não é atrativo para um menino lá do Concerto. Então, nós temos que dar essa liberdade para os diretores, professores, os pedagogos que são especialistas, estar discutindo com os pais e com os alunos o que eles querem. E quanto à escola rural, candidata? A escola rural também geralmente é tempo integral. Houve uma discussão se nesse integral acesso à tecnologia, os empresários acham que desde cedo os alunos têm que ter essa capacidade empreendedora com tecnologia e às vezes um pouco mais difícil na escola rural. O que vocês pensam para o mandato de vocês? Olha, a escola rural tem sido talvez a nossa maior preocupação, que a escola urbana, o aluno tem mais possibilidades, né? Tem mais possibilidades, as possibilidades são um pouquinho maior, não é muito, não, mas é um pouquinho maior. Na zona rural, nós temos que estar levando, aproveitando o conhecimento do aluno da zona rural, porque ele tem muito conhecimento daquele trabalho que os pais fazem, são pequenos agricultores. Nós temos que estar levando, deixando que esses alunos decidam o que eles queiram. E eles também, com certeza, vão estar as práticas agrícolas. Então, é muito importante que nós tenhamos um grande investimento na área rural. A nossa preocupação hoje é com o fechamento das escolas rurais. Nós estamos muito preocupados e nós não queremos que as escolas rurais fechem, as que estão funcionando, nós queremos estar ampliando o horário, inclusive,
de trabalho dos nossos professores, discutindo com esses profissionais o que pode ser feito, porque de repente o profissional que está lá tem muito mais conhecimento e tem muito mais subsídio para passar para a gente do que a gente, porque nós estamos, o político pensa de uma forma, mas o técnico pensa de outra, o técnico é que sabe o que está acontecendo, e nós queremos valorizar o trabalho dos professores na zona rural e está investindo também, inclusive, na escola integral. É mais do que nunca importante que o aluno da zona rural tenha essa oportunidade, porque é do campo que a gente... Hoje o campo é que sustenta, né, praticamente sustentou a nossa nação nesses últimos dias, nesses últimos meses de pandemia. O campo fez, né, trouxe uma produção muito grande, então nós temos que estar valorizando o homem do campo. E o aluno de hoje é o produtor da manhã. Nós não podemos de jeito nenhum, e eu concordo muito com as colocações, achar que nós vamos desenvolver enquanto cidade, enquanto estado, enquanto país, sem a educação. E, ao mesmo tempo, jamais podemos pensar com uma educação do nível top, né, para quem tem condições, para quem consegue pagar, muitas vezes, uma escola, e os demais deveriam ter um outro tipo de escola, um pouco inferiorizado. Jamais isso. Acredito que todos nós temos que ter um projeto em mente. Nós precisamos evoluir nossa gente. E aí... E eu me sinto muito à vontade de colocar isso para os empresários, né, sempre aqui, que um dos propósitos, o maior propósito do Grupo Unis é empoderar a gente para transformar a realidade. E o maior empoderamento que a gente pode dar às pessoas é através da educação, né? E isso é uma coisa que nós precisamos acreditar de verdade para a evolução da nossa terra, da nossa gente, né? E dentro dessa própria educação, a gente tem que também colocar ao nosso aluno e à própria sociedade enquanto um todo, principalmente também a questão do meio ambiente, né? Que é um dos outros problemas que a gente acaba sentindo e discutindo muito sempre também. Então, eu vou pedir ao Guilherme aí que traga os dados para a gente sobre essa questão. Olha, o que nós podemos observar nos nossos estudos é que Varginha tem uma área verde inferior às outras cidades, como Pouso Alegre, Poços de Caldas. E nós sabemos que isso impacta na qualidade de vida da população, até nos espaços de lazer, mas também de diversas outras formas. Então, esse dado chamou bastante atenção e foi sugerido, né, pelos empresários que houvesse um trabalho maior em cima tanto da questão da educação ambiental para preservação, mas também na própria prefeitura atuando, ampliando as áreas verdes. Você concorda com essa proposição? O que vocês têm de projeto nesta área ambiental? Não só concordo, como assino embaixo. Olha, meio ambiente é vida. Meio ambiente não é só a árvore, né? A árvore é uma, né? Não é só o verde que nós temos hoje. Se nós não tivermos, não continuarmos cortando árvore, botando fogo em tudo, não preservarmos as nossas nascentes, nós não vamos ter produção amanhã, nós não vamos ter vida. Não existe vida fora do meio ambiente. Nós precisamos cuidar da nossa mãe, que é a Mãe Terra. Se nós não cuidarmos da água, como que vai ser? E nós temos um projeto para plantar árvores frutíferas, porque os passarinhos estão morrendo, porque a agricultura vai muito bem, obrigada, mas às vezes nós excedemos um pouquinho, né, naquela ganância de colher bastante, nós jogamos às vezes o Roundup lá para matar, que é mais barato, e isso tem prejudicado os passarinhos. Então, nós temos projeto para o meio ambiente, inclusive gostaria que as pessoas preparadas em meio ambiente viessem a somar com a gente, apresentando mais sugestões, porque eu acho que no meu plano de governo está muito pequeno a questão do meio ambiente, eu gostaria muito mais. Preservar os rios, preservar as nascentes, não deixar com que os nossos parques sejam destruídos, preservar a questão do lixo, nós temos que preocupar com o lixo, porque o lixo também contamina o lençol freático. Então, essa é uma das preocupações dos empresários, inclusive. A nossa preocupação hoje é a mesma preocupação do empresário, porque a nossa geração, às vezes, nós não aprendemos o suficiente, que isso não só se aprende na escola, isso se aprende na vida. Mas a gente vai observando, a nossa geração destruiu muito. O desenvolvimento é muito bom, mas o desenvolvimento tem que ser sustentável, tem que estar garantido a vida. Nós podemos estar produzindo em grande escala sem prejudicar o meio ambiente.
Isso nós vamos estar fazendo como? Fazendo uma educação ambiental. E essa educação a gente não aprende nos livros, a gente aprende no dia a dia. A escola hoje, nós defendemos que a escola tenha dentro do seu currículo a educação ambiental, porque o aluno, a criança leva para os pais, né, aquela informação. Talvez o menino ensina mais a gente do que lá na escola. Então, nós temos que estar muito preocupados. É uma preocupação da nossa gestão com o meio ambiente. Se eu amanhã eleita for e eu conseguir, dentro do nosso município, plantar 1.000, 2.000 árvores, eu ainda vou sair insatisfeita de lá, porque eu gostaria que se deixar a cidade pelo menos 100.000 árvores, se a gente pudesse plantar, seria muito bom. Sei que é difícil, mas gostaria que no nosso governo não houvesse nenhum corte de árvore e cuidasse bem daquelas que estão velhas, que estão com problema, que nós pudéssemos cuidar dessa árvore. Nesses nossos estudos, candidata, a gente tem um bom benchmarking que é do município de Boa Esperança. Lá, cada criança que nasce no município, a prefeitura planta uma árvore, né? Fica aí uma sugestão. E muito tem uma questão que é das nossas riquezas e que acaba sendo toda vez também, quando se discute isso, um problema. Parque São Francisco, né? Ou seja, toda vez entra eleição, sai eleição e nós estamos com a discussão do Parque São Francisco. Tem algum pensamento sobre isso? Não só sobre o Parque São Francisco, mas o parque onde eu moro, que é o Centenário, que é um parque lindo. Nós podemos estar utilizando aquele parque como fonte de atração e de renda. Mas para isso é preciso haver investimento, é preciso ter um guarda municipal lá para nos orientar, até para nos ensinar, olha, não joga o lixo, não trata dos bichinhos com qualquer coisa, não fica jogando bala para o macaco. Então nós temos um projeto sim, e queremos que o Parque São Francisco, o Parque Centenário, o zoológico não seja apenas um nome para a cidade, mas que seja um atrativo, que traga divisa para o município, mas com responsabilidade. Não tem como até discutir meio ambiente sem antes a gente discutir uma outra ponta, né, que é a questão do saneamento, né? É uma outra questão que nos preocupa e muito. Dentro desse grupo de discussão, o Felipe também encabeçou. E eu acho que você poderia trazer os dados das discussões, Felipe, por favor. Bom, candidata, segundo o Índice Mineiro de Responsabilidade Social, o nosso município tem ainda aproximadamente 20% da população sem esgoto tratado. E temos aproximadamente 5% da população sem água tratada, né? E ainda temos um contrato com a Copasa, semelhante aí o da Autotrans, que ainda vai por mais 30 anos. O plano de governo da senhora prevê alguma coisa nesse sentido, que a população possa ter 100% de acesso tanto a esgoto quanto a água tratada? Olha, isso é uma busca de excelência. A água, o tratamento de água, de esgoto e o tratamento da água é garantia de saúde pública de qualidade. Se nós conseguirmos tratar o esgoto de forma adequada e água potável para todos, nós vamos ter uma redução muito grande com o gasto na saúde. Por quê? Porque a água tratada e o esgoto tratado, isso evita verminose, isso evita muitas outras doenças e traz para o município tranquilidade. Eu fui visitar uma usina, lá está totalmente poluído. Por quê? Porque hoje se faz casas nos fundos, eu acredito que não tem uma fiscalização rígida para que possa estar analisando essas construções, porque o que acontece? Às vezes, numa única casa, o esgoto não é tratado. E tem que ter, nesse sentido, uma discussão e uma educação, né? Um processo educativo, para que as pessoas não usem desses processos de fazer casa jogando o esgoto em qualquer lugar. Então, nós precisamos estar fazendo essa discussão e nós vamos, com certeza, apresentar um projeto, né? Nós vamos estar discutindo com os Vocês pretendem fiscalizar a Copasa mais em cima, mas vamos dizer assim, ficar em cima da Copasa? Olha, nós não está só fiscalizando, ela tem que cumprir o que está no contrato. É 100% tratado, porque nós pagamos, está vendo na nossa conta. Então, nós não estamos pedindo favor para a Copasa, ela tem que cumprir o que está escrito no contrato. Perfeitamente. E isso toda vez que se discute, né, sobre essa questão da prevenção, realmente,
saneamento leva a isso, essa prevenção da saúde. Já que nós estamos nisso, vamos entrar então na saúde, né, para a gente discutir um pouco essa questão. Guilherme. Vamos lá. Esse é um dado que realmente saltou aos olhos, viu, candidata? Porque nas nossas discussões convidamos um médico para conversar conosco sobre a área da saúde e nós sabemos que Varginha tem hospitais que são referências, porém, a preocupação está na saúde da família. A saúde da família hoje atende, segundo os dados que nós temos, 53% da população apenas. Enquanto outras cidades, por exemplo, a cidade de Poços de Caldas, tem 72% da população que é atendida pela equipe da saúde da família. Então, a saúde preventiva é uma preocupação dos próprios empregados, dos empreendedores, tanto no sentido de ter uma qualidade de vida para o seu colaborador, mas também evitar diversos outros problemas. No plano de vocês, prevê alguma coisa nesse sentido? Porque no PDV, as pessoas pensam num investimento maior na saúde preventiva na equipe da saúde da família. Felipe, nós queremos romper com essa indústria de medicamento. Nós temos que investir na prevenção, não na cura. A cura é posterior. Se nós investirmos na prevenção, o simples ato de lavar as mãos já reduz muito a questão da doença. Se nós não investirmos ontem na saúde, nós vamos ter problema muito sério. Muito sério. Então, nós queremos fazer um investimento maciço na saúde, no programa Saúde da Família. Vamos trabalhar para conseguir isso. Pelo menos 90% de cobertura. Eu coloquei lá no nosso plano 100%, porque esse é o sonho de todo candidato e eu quero que isso se torne realidade. Que sonhar é possível, né? E vamos querer transformar isso em realidade. Porque é muito baixo, realmente, o índice atendido pelas famílias em Varginha. Nós precisamos estar ampliando o programa Saúde da Família, porque é uma equipe multiprofissionais, ela vai estar atendendo a todos os bairros, e caso contrário, se isso não acontecer, o que pode estar acontecendo? Nós vamos estar gastando com medicamento, nós vamos estar lotando a UPA, lotando os hospitais de forma desnecessária, e é muito mais caro. Já está mais do que provado que com a prevenção, a redução de gasto é muito grande e o resultado é excelente. Colocando da questão de saúde, né, todos nós temos aquela questão que a gente diz o tripé de uma sociedade, né, que é a saúde, a educação e a segurança. Eu sempre costumo dizer assim que nós brasileiros, a gente acabou desenvolvendo quase que um outro instinto, digamos assim, o instinto do medo. Sai numa rua à noite, está olhando para cá, olha para lá, olha para cá, né? E há uma grande discussão. Eu tenho acompanhado um pouco vários brasileiros que saem do país, como também vários varginhenses que vão morar em outros países, como Portugal e tudo mais. E a principal coisa, por quê? Segurança. Nós sabemos que segurança também é um dos problemas nacionais e nós fazemos parte dessa nação, né? Mas é um problema que realmente aflige a todos nós, né? Então, os empresários discutiram muito sobre isso também, né? E eu vou passar ao Felipe para que possa trazer esses levantamentos para a gente. Bom, candidata, atualmente nós temos no município de Varginha 24 câmaras na cidade. Lembrando que nós temos aproximadamente 140 mil habitantes e aproximadamente 140 bairros. 24 câmeras é o suficiente? A senhora prevê um aumento dessa cobertura? E para que ter câmeras? A senhora acha isso interessante? Felipe, o meu pensamento, o meu modo de pensar, eu penso nas pessoas. Eu quero acreditar que todo homem é bom e ele não tende à violência. Eu quero acreditar nas pessoas. Eu quero acreditar que esse homem pode, e essa mulher violenta, que essa violência que nós... Isso pode ser transformado. Como nós vamos transformar? Através do acolhimento, da educação, de assistência. Essa pessoa precisa ser respeitada. E a questão da renda trouxe, a questão da má distribuição de renda trouxe muita violência, sim. Nenhuma pessoa tem, às vezes a pessoa rouba por necessidade.
Não estou justificando que isso é crime, eu não estou justificando. Mas será que a nossa sociedade não está com medo excessivo? Será que a nossa sociedade não pode estar se unindo, inclusive com quem eu estou falando, que são os grupos empresariais? Nós não podemos estar dividindo um pouco, né? Nós não podemos estar contribuindo para que isso aconteça. Mas as câmeras, então, não é um propósito de vocês no primeiro momento? A câmera intimida, mas ela não resolve. Ela não resolve 100%. Nós só vamos resolver essa situação da violência, do medo que as pessoas... Com segurança pública, com um guarda bem preparado, mas principalmente com investimento nas pessoas. Enquanto nós não investirmos nas pessoas, nós vamos estar levantando nossos muros, nós vamos estar colocando carro blindado na rua, nós vamos estar trancando tudo, porque quanto mais aumenta a pobreza, mais aumenta a dificuldade, mais aumenta a violência. A violência é fruto da má distribuição de renda. Uma das propostas do Conselho é que possa criar uma central compartilhada entre os agentes de segurança locais, Polícia Militar, Polícia Civil, Polícia Federal e a Guarda Municipal. Eu tive a oportunidade de assistir a entrevista da senhora na IPTV e a senhora fala sobre a Ronda Maria da Penha, né? Como é que a gente possa integrar esse comitê compartilhado com essa proposta do governo da senhora? Olha, o comitê... A Patrulha Maria da Penha, porque hoje a gente sabe que a violência, né, contra a mulher, não só contra a mulher, e a criança vem crescendo, né, ainda mais agora que as pessoas estão ficando muito em casa. E essa guarda, essa patrulha, ela vai ser monitorada 24 horas, com um policial, com uma policial que possa estar atendendo, e nós vamos estar fazendo essa discussão para que nós tenhamos apoio, tanto da Polícia Militar como da Polícia Federal, porque tem questões que envolvem, além só da violência, né? Às vezes envolve a questão do tráfico e que nós vamos estar buscando, com certeza, apoio dessas instituições e vamos estar buscando parcerias. Perfeito. É muito interessante, porque quando se diz também, né, a questão de qualificar a Guarda Municipal, qualificar, né, os nossos agentes, tem uma outra coisa que é a estrutura, é a máquina pública, né? E essa é uma questão que também se discute muito. Digamos, o custo da máquina pública. Eu vou pedir ao Guilherme para trazer essa discussão que já está ali, né, na tela, para que a gente possa entrar nessa seara aí. Com certeza, né, candidato? Agora vocês adentrando aí possivelmente ao governo, estudar as contas públicas é muito importante para saber como destinar corretamente todos os recursos necessários aí nas áreas prioritárias da população do nosso município. E nós observamos aí na história de Varginha que algumas áreas foram mais priorizadas e outras menos priorizadas, né? Por um tempo, o peso da máquina pública foi muito grande para o orçamento municipal, enquanto o investimento na infraestrutura, por exemplo, foi um investimento muito baixo comparando com outras cidades, como uma cidade bem menor, por exemplo, como Extrema, ela gasta mais que o dobro que Varginha em infraestrutura, ao tempo que Varginha gasta muito na área da administração pública. Caso você seja eleita, como você pretende fazer essa distribuição de recursos? Quais áreas prioritárias você pretende atingir? Olha, todas as áreas são prioridades, né? Todas. Mas tem aquelas mais sensíveis, como a questão da educação, a questão da saúde e assistência social e a segurança, que são as áreas que estão gritando, né? E nós vamos estar fazendo uma redução de custos, porque, caso eleita for, nós vamos, os cargos comissionados, nós vamos estar valorizando os funcionários de carreira, eles são preparados, eles são concursados. Não há necessidade da gente estar buscando figuras, né, para estar ali dentro das secretarias, se nós temos pessoas capazes dentro da nossa secretaria. E com isso nós já vamos estar reduzindo bastante os custos com a máquina administrativa. E esse recurso nós vamos estar direcionando para essas áreas que a gente sabe que estão muito necessitadas. Mas em infraestrutura vocês pretendem aumentar essa parcela? Eu gostaria de estar, no primeiro ano, já estar fazendo um estudo, que nossa gestão é participativa, será participativa, está buscando essa discussão
com as pessoas, com a população, para a gente estar fazendo um pouco mais. Realmente, em infraestrutura, deixou muito a desejar. E nós queremos estar avançando aos poucos. Não tem como você, em 4 anos, fazer tudo que está que dentro de muitos anos, não é de um mandato só, que tem sido prejudicado. E nós vamos estar buscando recursos também, que a gente não, o poder público sozinho não dá conta de toda a demanda. Nós temos que estar buscando parcerias, nós temos que estar dialogando com todos, né, com todos os munícipes, com todas as forças políticas, para que nós possamos ter recursos para investir em infraestrutura. Embora isso é papel do poder público, mas não custa nós tentarmos, né? De repente nós vamos estar conseguindo mais coisa do que a gente imagina. E eu gostaria de fazer uma gestão enxuta, gastando pouco e fazendo muito. Isso é possível, porque eu faço isso dentro da minha casa, então é possível também fazer na coisa pública. Perfeito, candidato. E tem mais um indicador que a gente não trouxe, mas o investimento em desenvolvimento regional, né, em desenvolvimento econômico da nossa cidade é próximo de zero. E eu acredito que é um dos pontos mais interessantes aqui para os nossos empresários. O que prevê de investimento para desenvolver a economia local? Nós vamos estar valorizando o pequeno e médio produtor, valorizando os pequenos e médios comerciantes, aos pequenos e médios empresários, vamos estar fazendo o possível de estar subvenção, dar o mínimo de infraestrutura que eles precisam, porque no mínimo o empresário ele quer pelo menos uma terra para nada, para ele estar trabalhando, uma luz, uma estrada adequada, né, para ele estar trabalhando. Nós vamos estar fazendo o possível, estar fazendo essa discussão e nós queremos valorizar principalmente aqueles que estão enraizados na nossa cidade. Porque não adianta você, às vezes, fazer um grande investimento numa empresa, uma grande empresa, que ela vai ficar aqui 10, 20 anos e na hora que acabar a subvenção dela, o subsídio, ela vai embora e nos deixa com aquele elefante branco. E nós temos aqui grandes empreendedores, nós temos pessoas aqui com capacidade para gerir, para produzir, para fazer com que a Varginha avance. Nós queremos Varginha no cenário nacional e internacional. E para isso nós temos que estar investindo na nossa cidade. E, é claro, chamando toda a região para estar junto com a gente, fazendo essa discussão. Né? Porque Varginha é um centro regional, é um polo regional. Praticamente todas as cidades utilizam os nossos serviços. Muito bom. Bom, nós estamos chegando aqui à nossa pauta, né? Nós esgotamos a nossa pauta, conversa muito agradável, né, com a candidata Maria da Penha. E então vamos passar agora para as perguntas que chegaram, né? Alan Fernandes, tá aí, bom dia. Existe um plano formatado para que se faça ouvir os munícipes, inclusive os empresários? Sim, bom dia, muito obrigada pela pergunta. Tem sim, nós queremos estar abrindo um canal de discussão com todas as forças políticas. Nós vamos estar ouvindo todos os conselhos, Conselho Empresarial, Conselho de Saúde, Conselho Alimentar, nós vamos estar ouvindo todos os conselhos de bairro e o Conselho Empresarial, com certeza, está convidado a discutir com a gente. Serão bem-vindos. Wanderson Abreu, bom dia. Completo a fala do professor, parabenizando-a por sua coragem e disposição ao se colocar para avaliação dos cidadãos de nossa cidade. Ao longo das últimas décadas, a posição empregador e empregado tem se transformado de forma significativa. Durante a entrevista, a senhora comentou sobre a força e justa importância do trabalho, da mão de obra. Qual a sua percepção sobre a importância desses dois pilares? Bom dia, muito obrigada pela pergunta. Olha, o empresário, para produzir, ele precisa do trabalhador. E o trabalhador precisa também do empresário. Juntos nós podemos fazer a transformação. Eu não vejo nenhum problema entre empresário e trabalhador. Hoje, a discussão é muito mais ampla, nós vivemos um momento de grave situação de pandemia e graças aos trabalhadores, aos empresários conscientes, aqueles empresários que amam realmente o Brasil, nós estamos conseguindo sustentar parte dos empregos, né? E isso se deve à inteligência e o bom senso da classe, tanto empresarial como dos trabalhadores. Eu espero que isso se transforme, que o trabalho dignifica o homem, né? A gente não vive sem o trabalho e as riquezas, que os empresários tenham sensibilidade para que as riquezas sejam distribuídas de forma justa, para que todos tenham possibilidades.
Mais uma pergunta do Pedro dos Santos. O encadeamento produtivo, especialmente entre pequenas e grandes empresas, é de suma importância para a geração de renda, produção e emprego. Quais propostas a candidata possui para incentivar esse processo de encadeamento produtivo local e regional? Eu acho que até já respondi, mas é um prazer responder essa questão. Olha, se o empresário, se o pequeno e médio produtor, se o pequeno e médio comerciante não for valorizado, ele não foi estimulado a produzir, a tendência dele é fechar o seu comércio. Porque, às vezes, a conta de água, a conta de luz, os impostos são altos. Nós sabemos que a carga tributária é muito alta. O poder público, nesse momento, não pode falar, eu vou dar isenção, porque a gente depende dessa arrecadação. Mas nós vamos estar conversando, dando o mínimo possível para que ele possa produzir na nossa cidade, porque a partir do momento que houver investimento, houver crescimento na cidade, com certeza nós vamos ter uma produção maior, nós vamos poder fazer com que esses impostos possam ser, no mínimo, reduzidos, se não for reduzido, pelo menos não acrescentar tanto, porque hoje a carga tributária é muito pesada, a questão do desenvolvimento, ele passa muito por essa questão tributária. Então, nós precisamos estar pensando em valorizar o trabalhador, mas também temos que pensar na questão do empresário, porque investir realmente é muito bom, mas ele precisa ter as suas garantias. Uma das questões, né, nós estamos aqui, as perguntas chegaram, enquanto nós estivermos aqui, se alguém tiver mais alguma pergunta, pode encaminhar, que ainda temos um tempinho. Mas uma das questões, candidato, que esse conselho, até colocando um pouco, né, que o conselho está devidamente, é uma das suas reuniões, essa que nós estamos transmitindo, há 5 anos e meio nós reunimos, porque nós tínhamos a ideia da universidade, as empresas, junto com o poder público também, começaram a discutir os problemas, começaram a discutir formas. Passamos pela crise, várias crises juntas, 2015 e tudo mais. E a construção deste documento, que é o PDF, nós temos, se não me engano, 80, né? 80 propostas, né? Que foi discutido com a sociedade, não foram só os empresários também não. Nós tivemos aí médicos, profissionais liberais, os alunos quero até agradecer muito também aos alunos de mestrado do Grupo Unis, que o mestrado é em desenvolvimento regional, né, que participaram ativamente. E é muito importante, nós gostaríamos, este plano de desenvolvimento econômico, nós estamos e oferecemos a todos os candidatos. Até porque todo mundo pode ter o seu posicionamento pessoal, né, ou seja, político, mas este conselho ele é apartidário. Este conselho tem um grande compromisso com o desenvolvimento da nossa cidade, da nossa região, e por isso mesmo fizemos questão de entregar a cada candidato essa contribuição, né, dessas 80 propostas. E aí, como este programa depois também estará, né, no ar, né, que nós vamos disponibilizar em redes sociais, é muito importante que a população também tenha conhecimento dessa questão, possa acompanhar isto. Por quê? Porque realmente é um fruto coletivo, como propostas para ajudar... E para o futuro, né, professor? Nós sabemos que tudo está sendo proposto ali, candidato, não dá para se fazer em 4 anos. Mas a preocupação que a gente sempre discutiu é o seguinte, que Varginha nós queremos daqui 20 anos, daqui 30 anos. E para isso a gente tem que começar com o primeiro passo, né? E eu fico muito feliz, mais uma vez, dessa nossa discussão tão sadia, tão boa como foi aqui, né? Nós vamos caminhando para o encerramento, então eu gostaria de disponibilizar, né, espaço para que realmente você possa fazer as considerações finais, né, para que a gente possa ir encerrando já. Primeiro, eu quero cumprimentar a todos que estão participando, todos aqueles que estão nos ouvindo. Muito obrigada, foi uma oportunidade muito grande, agradeço ao professor
que eu fico muito orgulhosa de estar aqui nessa casa, a casa onde eu estudei, tive a oportunidade, quero que todos tenham essa oportunidade, né? Todos os filhos de Varginha tenham essa oportunidade de conhecer, não só conhecer o UNES, mas fazer parte do UNES, estudar no UNES, que é muito, né? Que me trouxe muita alegria, me trouxe um pouco mais de alívio, de conhecimento, que, para quem não sabe, eu sou uma trabalhadora rural, sou uma ex-empregada doméstica e me sinto orgulho, né? Consegui, através da educação, avançar alguns degraus. Foi graças à educação. Eu não conheço um outro caminho que não seja educação e trabalho. Né? A educação e trabalho é o nosso forte, é o nosso caminho, não tem outro caminho. Quero agradecer a todos, muito obrigada. Foi muito bom ter participado. Pena que o tempo é pouco. Gostei muito da iniciativa de vocês. Parabéns a todos que colaboraram, que trabalharam, que eu sei que é difícil, mas conseguiram um grande projeto, que é um projeto pronto, né? E espero estar amanhã em Varginha fazendo um pouco desse projeto, contribuindo um pouco mais para o Varginha. E como mulher, quero, né, fazer um bom trabalho, fazer um trabalho de sensibilidade, porque a mulher é muito sensível nessa questão administrativa, mas principalmente eu quero contar com o apoio das pessoas, eu quero trabalhar com as pessoas e para as pessoas. Nós precisamos fazer com que essa realidade que aqui está seja transformada. Transformada como? Transformada através da educação e do trabalho. Essas são as minhas considerações. Muito obrigada a todos, foi um prazer. E espero, né, amanhã poder fazer parte desse grupo ainda maior, estar colaborando com a nossa cidade, Varginha, que eu tanto amo. Boa tarde a todos. Mais uma vez, muito obrigado. Sinta-se em casa, né? Foi um prazer imenso lhe receber. E fica aí sempre essa gratidão mesmo. Por ver, e eu me sinto muito honrado aí, me desculpe até, né, mas o conselho já me conhece, me sinto muito honrado de saber que uma das filhas do UNES tem essa predisposição e essa coragem de colocar o seu nome à apreciação da nossa população. Obrigado, Guilherme. Obrigado, Felipe. Eu que agradeço. Obrigado, Maria da Penha. Valeu. Até amanhã. Um abraço. Valeu, obrigado.